Agora, o item 187. Pode-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, que são os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas. E médiuns de efeitos intelectuais, que são mais especialmente aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Todas as demais variedades se ligam, mais ou menos diretamente, a uma ou a outra dessas duas categorias, e algumas participam de ambas. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico, e que aos efeitos físicos se junta quase sempre um efeito inteligente. É, às vezes, difícil estabelecer o limite entre ambos, mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Incluímos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais os que podem mais especialmente servir de instrumentos para comunicações regulares e contínuas. O Allan Kardec está nos afirmando aqui que, aliás, como ele disse no item anterior, esse trabalho foi muito mais dos espíritos, Erasto e também Sócrates, né? Então, são eles que estão nos afirmando que nós poderíamos classificar em duas categorias, né? Médios de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Mas que todas as demais partes da mediunidade que foram estudadas estão vinculadas ou a efeitos físicos ou a efeitos intelectuais. E na grande maioria, todas as demais classificações mediúnicas, que são fragmentos de efeito físico ou fragmento de efeito intelectual, todas elas estão interligadas entre si, né? Eu fiquei aqui pensando comigo, né, ao estudar essa parte aqui, que quando a gente pega, por exemplo, um grão de feijão, que você pega na palma da mão assim, é um grão de feijão e nada mais que a gente vê ali. Mas se a gente se submete esse grão de feijão a lente de um microscópio, nós vamos ver que tem inúmeras micropartículas que o compõem. Mas se a gente aumenta a lente, aquelas micropartículas se multiplicam, tem muito mais. E assim por diante, vai só aumentando mais, né? Assim também se dá com a mediunidade. Então, de uma maneira geral, efeito físico, efeito inteligente. Mas, assim como os cientistas precisam estudar para compreender a matéria, nós também, para compreender a mediunidade, nós temos que esmiuçar a mediunidade e não ficar só nesses princípios básicos, efeito físico e efeito intelectual, né? Então, ele termina dizendo aqui que os médiuns de efeitos intelectuais são aqueles que se prestam, né, ao trabalho se oferecem ao trabalho da psicografia, da psicofonia, tá? Então, eles são considerados como efeitos intelectuais.